perfeitamente vocês não entenderem algum passozinho. E a professora Márcia, ela é muito exigente, para não dizer filha da puta, nos detalhes que ela cobra na prova. Porque ela cobra um detalhezinho, tipo, mínimo. Por exemplo, a diferença do saldo de ATP, da glicólise para fosforilação do glicogênio hepático. Ou, por exemplo, sei lá, a cada volta no ciclo de Krebs, qual é o rendimento de ATP? É tipo uma coisa onde você não vai ter uma resposta obviamente na sua frente. Você tem que ter um pouco de raciocínio, um pouco de entendimento na sua do assunto em si, porque essa aí de quantos ATPs são produzidos por cada volta do ciclo de Krebs em um rendimento líquido, você tem que entender que no ciclo de Krebs são produzidos NADH, FADH, quantos NADs, quantos ATPs cada NAD produz, quantos ATPs cada FAD produz. Ou seja, você tem que ter um entendimento do todo de metabolismo. Ela nunca vai cobrar, ou ao menos é raro ela cobrar uma questão de, sei lá, o que acontece na quarta fase da glicólise. É muito difícil dela cobrar isso. Por quê? Porque é uma questão muito simples de decoreba. Ela vai cobrar para vocês uma questão de caso seja feita a reação inversa da sexta fase da glicólise, o que é que pode acontecer? O que é que será produzido? É um tipo de questão como esse, onde a resposta não vai estar geralmente na sua cara, não vai estar escrito no livro. Mas, sem mais delongas, eu já expliquei isso para vocês, sobre como ela provavelmente vai cobrar a prova. Então, vamos começar aqui com a segunda parte de Rapidão. metabolismo de carboidratos. A sexta fase ela é reversível? Ela é reversível. As únicas fases irreversíveis da glicólise é a primeira, a terceira e a décima. Ah, tá. São as únicas. Os pontos de controle da glicólise. Depois eu volto lá, se alguém quiser ainda. Ok. Os pontos que a gente vai abordar aqui. Lá no metabolismo de carboidratos 1, a gente viu a glicólise. A glicólise era nada mais do que o quê? Era o metabolismo da glicose dentro do nosso corpo. A gente também viu a fermentação, que não é nada mais do que um passo diferente para a metabolização da glicólise, da glicose. Era como se fosse uma etapa alternativa ao ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs que a gente ainda vai ver lá na frente. E a gente também viu a gliconeogênese, que é basicamente o inverso da glicólise. A gente viu esses três pontos no metabolismo de carboidratos 1. Glicólise, gliconeogênese e fermentação. No metabolismo de carboidratos 2, que é essa divisão entre 1 e 2 é puramente didática, tá? Não existe uma diferença no nosso corpo, tá? Isso aqui é só para facilitar a vida de vocês nos assuntos. No metabolismo de carboidratos 2, o que, é que a gente vai estudar? A gente vai estudar como a gente digere e absorve esses carboidratos, como a glicose ela é produzida, que são as vias alimentadoras da glicose. A gente vai ver uma via alternativa para a oxidação da glicose, que é a via das pentoses fosfato. E a gente vai ver ainda o metabolismo do glicogênio, que é a glicogênese, a geração do glicogênio, ou seja, glicogênese, de glicogênio, e gênese de formação, glicogênese, formação do glicogênio. E a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. O que são as vias alimentadoras da glicose? Uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Nosso corpo, ele só consegue metabolizar glicose. Como ele só consegue metabolizar glicose? O nosso corpo, ele só consegue metabolizar glicose no sentido de que ele é o único carboidrato possível de entrar na via da glicólise. Parece algo óbvio, mas se eu disser para vocês, vocês conseguem oxidar a frutose? Vocês não conseguem oxidar a frutose.
Ué, mas como é que eu como maçã que é riquíssima em frutose e eu tô bem se eu não consigo teoricamente oxidar a frutose? Isso é porque a gente só consegue metabolizar a glicose porque ela, como é que eu posso dizer? Tudo, todos os outros carboidratos que a gente come, eles são convertidos em glicose. Ou seja, os carboidratos que a gente pode comer são vários. A gente pode comer frutose, galactose, lactose, sacarose, manose. A gente pode comer uma grande variedade de carboidratos. Mas qual o nosso corpo, o único carboidrato que o nosso corpo ele consegue oxidar? É a glicose. Então, como é que a gente pode comer várias coisas, mas o nosso corpo ele só consegue oxidar uma exata coisa? Porque tudo isso, tudo que a gente, todos os carboidratos que a gente come, eles em algum ponto vão ser convertidos em glicose para conseguirem ser oxidados. Portanto, a glicose ela pode ser obtida a partir da lise, da quebra de moléculas maiores, por exemplo, o amido. O amido não é nada mais que várias glicoses juntas. Quando a gente come um amido, quando a gente come um pão, por exemplo, a gente está quebrando aquele amido em várias partes pequenas. A gente, quando a gente quebra aquele amido em várias partes pequenas, a gente não tem vários resíduos de glicose. É literalmente como se você estivesse pensando em bloquinhos de Lego. É como se o amido ele fosse um monte de Legos juntos, montados, um ligado no outro. Mas quando ele chega no seu sistema digestório, é como se fosse o seu corpo tirasse um por um aquelas pecinhas de Lego e fosse desmontando. Não é nada, não é nada diferente no nosso corpo. O amido é um polímero gigantesco, tem várias glicoses juntas uma à outra, e o nosso corpo vai quebrando para pegar cada glicose individualmente para conseguir oxidar. A glicose, como eu já disse também, ela consegue ser obtida através da conversão de outras hexoses a glicose, ou seja, a galactose, ela também pode virar glicose, ela pode sofrer reações, que a gente ainda vai ver lá na frente, para virar a glicose. A frutose, ela também pode virar glicose, ela vai sofrer uma cadeia de reações. A manose também, tudo isso, eles podem virar glicose. Então, a glicose, depois que ela é obtida através desses dois métodos aqui, ela pode sofrer a oxidação, claro, pela via glicolítica, e vai acabar gerando aqueles dois piruvatos que a gente já sabe. Mas a glicose, ela também pode ir para vias de armazenagem, que é o que acontece principalmente na nossa na nossa alimentação, geralmente que você depois come um almoço, o que é que tem principalmente no nosso almoço? Arroz. Arroz é riquíssimo em carboidratos. Arroz é quase carboidrato puro. Quando você tem um excesso de carboidrato na sua dieta, quando você começa a liberar muita glicose, com, quando você come aquele arroz, o arroz ele é vegetal, então ele tem muito amido. Amido, como eu já disse, é uma cadeia muito grande de glicose, ou seja, quando você começa a digerir o amido, que é que começa a liberar muito no seu sangue? Muita glicose. Ou seja, quando você tem muita glicose no seu sangue, o seu corpo ele já começa a armazenar glicose. Como é que ele armazena? Na forma do glicogênio. Ou seja, esse processo da transformação da glicose no glicogênio, esse processo se chama glicogênese. E a glicogênese ela acontece quando? Quando você tem um excesso de glicose no seu corpo. A glicose ela vai para armazenagem quando você tem muita glicose no seu corpo. A glicose ela vai para oxidação meio que em condições normais. Muito provavelmente agora você está fazendo glicólise em todas as células do seu corpo, porque eu acho, né? Não sei, né, sobre a sua condição de vida, mas você provavelmente agora não está numa fome muito intensa. Você não comeu, sei lá, por um
Vixe. Foi. Cabo. Amido, ele tem lá aquela belíssima composição da amilose, da amilopectina, né? Ele é extremamente consumido através de vegetais, pão é riquíssimo em amido, arroz até, até alguns tipos de frutas. O milho, nem sei se o milho é considerado uma fruta, acho que é considerado uma fruta, o milho. Ele é riquíssimo em amido, tanto que é até extraído o amido de milho. O glicogênio, a gente come, a gente acha que o glicogênio ele só tem no nosso corpo, mas é possível a gente consumir glicogênio através da nossa alimentação. Nos ruminantes, nas vacas, nos bois, eu não sei até, não sei se cabra. O cabra não é ruminante. Mas quando a gente come a carne de boi, a carne da vaca, aquilo é puramente músculo. Ou seja, aquilo tem glicogênio. A gente não tem glicogênio no nosso músculo. Em outros mamíferos é quase que equivalente a isso. Eles têm glicogênio no músculo, ou seja, a gente tem glicogênio não só através do nosso próprio corpo, que ele é capaz de produzir glicogênio, mas a gente consegue glicogênio através da nossa alimentação. Aqui a gente consegue glicose também a partir dos disacarídeos, por exemplo, da lactose, que não é nada mais a lactose, a galactose mais a glicose, ou seja, quebra a galactose. Então a gente consegue a glicose, a gente já conseguiu uma glicose, e a gente vai converter a galactose em glicose, lá pelo metabolismo dela. A gente também tem a sacarose, que é basicamente frutose mais glicose, mesmo processo da lactose, e a maltose. A maltose é glicose e glicose, ou seja, só precisa quebrar a maltose em dois para a gente conseguir a glicose. Uma coisa muito importante: o amido, na hora da degradação dele, ele pode ser quebrado em resíduos diferentes. Eu disse lá que o amido ele é quebrado em vários resíduos pequenininhos, um resíduo de glicose, mas não é perfeitamente assim, porque às vezes o amido ele pode ser quebrado uma parte dele, né, em um resíduo de glicose, mas algumas vezes pode vir dois pedaços de glicose junto e ele é quebrado em um pedaço de maltose, por exemplo, que são duas glicoses juntas. Isso acontece. Aí pode quebrar, sei lá, três resíduos de glicose junto. Aí faz uma maltotriose. Basicamente, o amido ele não tem uma digestão regular. Ele pode ser quebrado em um resíduo de glicose, em dois resíduos de glicose, em três, em até cinco. No caso, quem vai fazer essa digestão é outra enzima. No caso, são as alfa-dextrinases. Vão fazer essas partes dos resíduos maiores de amido. Raul, Ah, tu acha que ela pode cobrar, tipo, algo muito específico desse negócio de, tipo, degradar esses polissacarídeos ou disacarídeos, tipo assim, as enzimas que participam do processo, ou como esse processo ocorre, ou é só saber superficialmente mesmo, tá tudo bem? não, não é bom saber superficialmente nada para a prova da Márcia. Eu não lembro dela ter cobrado nenhuma questão sobre essa de digestão, porque eu acho que ela já deu um pouco disso na parte de carboidratos dela. Então,
Não é o foco principal, mas por favor, não deixem superficial isso não. Porque se ela for cobrar algo, ela não vai cobrar superficial. Entendi. Tu tens alguma prova da P3 pra mandar no grupo? Porque eu não achei em nenhum lugar, tipo, pra ter uma ideia. Gente, eu não sei porque. Deixa eu tentar. Eu lembro que tem um drive antigo com um drive com várias provas antigas. Qualquer coisa eu mando pra vocês. Vocês viram um drive com as provas da Isabel, uma monitora antiga? Só pra saber. Vocês viram esse drive dela? Não. Tudo bem, então eu envio pra Eu, vocês eu mais tenho o tarde, drive junto com os dela, vou slides. procurar. Pra você. Ah, tá bom. Eu tenho comigo esse drive, tá salvo em algum lugar do meu WhatsApp. Qualquer coisa, se eu achar, eu mando pra vocês. Olha só, eu tenho muita sorte de ser aquele louquinho que fica salvando um monte de mensagem. Eu salvo uns links importantes. Mas tu acha que a prova vai ser toda de marcar amanhã, por ser no formato TBL? É verdade, né? O- A prova vai ser mais fácil amanhã por causa. É? Não, assim, eu acho que vai ser tudo de marcar, porque a gente vai ter só 2 horas. A gente tem que fazer a nossa prova individual depois em grupo. Acho que não tem como fazer uma prova muito extensa, Tá. sabe? Tá. Não, ela vai fazer só de marcar. Ela Sim. falou que ia ser só de marcar, só que falou que por conta disso iria ser mais difícil por causa do TVL. Ela vai ser. Ai, Marcinha. Isso é ruim, cara. Ah, não. Sabe que era bom, porque a gente não ia ter Ela tempo pra é. ficar pensando muito. Gente, eu não ia ficar feliz se a professora dissesse que a prova ia ser mais difícil. Ai, Pior que cara. ela falou mesmo, tá? Mano, ela veio com um negócio nela, tipo assim, porque na prova eu vou perguntar até onde tá a lançadeira. Eu só ri, olha. Tem umas coisas que. Tudo bem, gente. O pior é que eu nem preparei pra cada transportadora de elétrons. Eu fiz, eu fiz isso aqui muito Foi a rápido. P3 da Isabel. Mandei aí no grupo. Hã? Eu não ouvi, gente. Vamos continuar, eu acho que eu. Dá pra continuar? Pode continuar? Pode. Tipo assim, nas partes que tu achar que ela realmente pode ter uma chance de cobrar, tipo assim, aí tu sabe que tu tem que dar uma explicada a mais. Mas nessas partes que tu acha que não, acho que seria bom, tipo, já dar uma passada, porque eu realmente tô preocupada. Porque é muito assunto. É, realmente, é muita coisa pra saber. Tudo bem, tudo bem. Tá. Ok, ela é muito diversa nessa cobrança de assunto, mas eu vou ressaltar para vocês os pontos que ela não cobra geralmente. Tá bom. Obrigada. Mas, ok. Nessa parte da digestão, a gente tem, ao menos na digestão do amido, porque a gente vai ver depois a metabolização do glicogênio. Na digestão do amido, a gente vai ter duas enzimas principais: a amilase salivar e a amilase pancreática. Qual a diferença principal da amilase salivar para a amilase pancreática? É que a amilase salivar, ela vai digerir principalmente a amilose, enquanto a amilase pancreática, presente no intestino delgado, né, ela vai digerir principalmente a amilopectina. A amilase salivar é aquela que fica geralmente na boca, tanto, né, que quando vocês colocam o pão na boca, vocês já começam a meio que sentir o miolo do pão se dissolvendo. Isso é a amilase trabalhando, já quebrando essas ligações alfa-1,4 presente no amido. A amilase pancreática, né, que vem lá junto com o suco pancreático, um monte de enzimas, bicarbonato, essas coisas, ela vai quebrar essas ligações alfa-1,4, mas ela também vai quebrar as ligações alfa-1,6 do amido. Ou seja, a amilase pancreática é como se fosse uma amilase salivar, só que ela consegue privar uma ligação a mais. E como eu já disse, na quebra do amido, pode ser gerada glicose, maltose, maltotriose e, no caso, as dextrinas. No caso, a glicose vai lá logo para a via glicolítica, ela já vai entrar na glicólise. A maltose, ela vai ser gerida pela maltase. A maltotriose vai
vai ser catalisada pela maltotriase. E as dextrinas vão ser degradadas pelas alfa-dextrinases. Ou seja, uma diferença importante. O glicogênio ele vai ser catalisado, vai ser degradado de uma forma uniforme. Cada resíduo de glicose do glicogênio ele vai virar somente um resíduo de glicose. Porém, no amido, essa digestão ela é meio que aleatorizada. Ela não é padronizada. Tanto que, principalmente por causa que a gente consome muito mais quantidade de amido no nosso, na nossa dieta. Até esqueci de explicar aqui para vocês, né? Os monossacarídeos, eles são convertidos em glicose. E a manose, a gente não come ele, a gente não ingere muita manose através da dieta. A manose, ela vem principalmente através de glicoproteínas. Ou seja, ela tem um caso raro, que é um carboidrato que ele vem predominantemente de origem animal na nossa dieta, porque ela vem de glicoproteínas. Era só uma coisinha que eu gostaria de ressaltar. Sobre essa parte da digestão. Eu vou primeiro aqui. A gente vai ter o polissacarídeo, o amido ou glicogênio. As endoglicosidases vão quebrar eles em disacarídeos, também pode ser monossacarídeo, essas coisas, mas só para ficar bonitinho, né? O disacarídeo, que são dois resíduos de carboidratos juntos, eles vão ser metabolizados pelas disacaridases, que vão quebrar eles em apenas um monossacarídeo. A partir do ponto que eles viram um monossacarídeo, dá para ir para absorção. Porque o nosso corpo ele não consegue absorver os disacarídeos, a sacarose, a maltose, a lactose. Porque esses disacarídeos, eles são grandes demais. Eles são dois resíduos de carboidratos juntos. Eles são dois glicosídeos juntos. Ou seja, ele é grande demais para conseguir atravessar os canais das nossas células. Ou seja, para isso, as disacaridases, eles têm que quebrar esse disacarídeo e virar um monossacarídeo. Para que virar um monossacarídeo? Porque virando um monossacarídeo, eles conseguem ser absorvidos lá no nosso intestino. Aqui a gente tem a digestão de alguns desses disacarídeos, até da dextrina e da não tá aqui a maltotriose, mas ok. A dextrina, que ela vai ser quebrada em vários resíduos de glicose. A maltose, que vai ser quebrada em dois resíduos de glicose. A lactose, que vai ser quebrada em um resíduo de galactose e glicose. A sacarose vai ser quebrada em um resíduo de frutose e glicose. E a trealose vai ser quebrada em dois resíduos de glicose. A única diferença da trealose para maltose é basicamente o ângulo de ligação. Por isso até precisa de uma enzima diferente para isso. E o nome das enzimas também é extremamente intuitivo. Para dextrina, dextrinase, maltose, maltase, lactose, lactase, sacarose, sacarase, trealose, trealase. Uma coisa importante até que não sei se ela mencionou em correlações bioquímicas, mas é que a maltase, a falta da maltase, a falta da produção dessa enzima, da transcrição dessa enzima até do nosso DNA, ela é muito importante para causar a intolerância à lactose, que ela está cada vez crescendo na nossa sociedade. A falta da produção de maltase, que é uma enzima, essa enzima, ela está ligada a um gene específico. A falta desse gene, ou alguma diferença nesse gene, pode causar uma pessoa intolerância à lactose. Pode fazer a pessoa... Nossa, eu tô até fazendo o tempo circulando o negócio errado. A falta da lactase... Eu falei maltase, só para saber. Eu falei maltase ou lactase? Tava falando da maltase. Gente, eu falei maltase, gente, é lactase. Eu tô maluco hoje. A falta dessa enzima da lactase, ela
ela é basicamente a razão por existir a intolerância à lactose. Então, ela tem uma coisa importantezinha para vocês saberem. Não sei se ela pode cobrar. Ao menos eu não tive acesso à prova dela dessa vez. Da última vez foi no sigilo que eu consegui acesso na prova dela. Aqui uma partezinha sobre a absorção, como é que a absorção é feita. Tem duas formas de ocorrer a absorção, que é pelos GLUTs e pelos SGT. Basicamente, o SGLT, ele vai... A glicose, ela vai entrar meio que como se fosse pegando uma carona para o sódio. Eu não sei se vocês viram isso em bases, mas vocês não sabem que tem muito mais sódio fora da célula do que dentro da célula? Então, por um ritmo normal, o sódio ele gosta muito de ficar entrando nas nossas células. E como o sódio ele vai entrando muito dentro das nossas células, às vezes a glicose ela acaba pegando uma caronia. Ela acaba entrando junto com esse sódio dentro da célula. Então esse é o SGLT. O que é o SGLT? É quando a glicose é um canal por onde a glicose, ou também a galactose, ela pode pegar essa caroninha, ela pega uma carona com sódio e acaba entrando dentro da nossa célula. Ah, ótimo. Ela entrou dentro da célula do nosso intestino delgado. 90% dessa absorção vai acontecer aonde? Vai acontecer no jejum e no ilho. Um pouco lá no duodeno, mas 90% no jejum e no ilho. Principalmente no jejum, até. Então, como é que vai ocorrer a absorção? A glicose foi... a gente come um pão, por exemplo. O pão ela é degradado em vários resíduos de glicose. A glicose ela entra na célula, pegando uma carona com sódio, e depois de entrar na célula, ela tem que entrar na nossa corrente sanguínea, para ela ser completamente distribuída. Para ela entrar na corrente sanguínea, ela entra com GLUT2 na nossa corrente sanguínea. Aí ela sai da célula do lumen intestinal, sai dos enterócitos e agora vai livre para a corrente sanguínea, para o lugar onde ela quer, para manter a estabilização dela, para fazer todas aquelas rotas que a gente já sabe. A glicose, ou as outras hexoses, elas também podem entrar pelos glúteos também. Elas podem sair e podem entrar pelos glúteos. Ou seja, se tem uma frutose aqui, essa frutose, ela entra por esse glúteo, que é nada mais do que um canal de glicose, que dá para passar, uma proteína canal. Ela entra dentro da minha célula intestinal e depois entra do sangue pelo GLUT2, é basicamente o mesmo processo. A única diferença é que no SGLT você vai ter uma carona com sódio e no GLUT qual é o nome? A hexose, ela entra naturalmente. Então a gente tem a nossa ordem de absorção. A gente tem o nosso monossacarídeo, eles entram nas células epiteliais, vão para o sangue, depois vão para o intestício, por quê? A glicose ela entra no sangue por uma razão específica. A glicose quer atingir a maior quantidade de tecidos possíveis, por isso ela pega a carona no sangue. Ou seja, depois do sangue ela tem que ir para o tecido onde ela vai ser utilizada, onde ela vai ser metabolizada. Ou seja, então ela vai para o interstício do tecido que ela vai ser utilizada. Vai ocorrer a fosforilação e, no caso, isso é para as outras hexoses, que ocorre a fosforilação, mas no caso da glicose, a partir do momento que ela entra no tecido, ela já acontece a glicólise. Esse passo da fosforilação é só para outras hexoses que não são a glicose. Entenderam essa parte da absorção? São dois canais diferentes, né? Um para entrar e Aham. outro para sair. Ó. Uhum.
aqui só mostrando para vocês. O SGLT é um transporte ativo secundário, né? Pega carona com sódio. E o GLUT é um transporte passivo, não exige energia. Aqui estão várias coisas, vários tipos, várias variações dos GLUTs e do SLGT. Mas o que eu acho que são os importantes para a gente saber: o GLUT1, o GLUT2 e o GLUT4. O GLUT1, ele fica muito presente. Tá. A pessoa que levantou a mão, você pode me interromper se quiser. Só uma dúvida aqui. A partir no lúmen do intestino, quando a glicose passa pela membrana da célula e consequentemente pela célula, uma parte fica guardada já ou é depois redistribuído pelo sangue para aquela célula? Você está perguntando se a glicose ela fica armazenada dentro do enterócito, da célula do lúmen? E isso, ele armazena uma parte e depois libera, ou é só uma parte mais vai pegando e vai jogando no sangue? O que fica dentro do o enterócito ele não é nada mais do que uma passagem. Ele nem fica muito tempo lá dentro. Meio que as únicas glicoses que ficam lá dentro são as únicas que o enterócito precisa para fazer o próprio metabolismo dele, né? No caso, o enterócito ele também precisa de glicose para se manter vivo, para fazer as reações que ele precisa. Então, as únicas glicoses do enterócito que ficam para ele são as que são necessárias para ele realizar a própria reação metabólica, mas ele não serve como uma reserva de glicose. Quem funciona como uma reserva de glicose de verdade é o músculo e o fígado. Essas são as nossas verdadeiras reservas de glicose. Beleza, valeu. Tá, onde é que eu tava? Ressaltando os principais tipos de GLUT. O GLUT1, muito presente no encéfalo, ele está presente extremamente nos nossos neurônios. Ele também está presente nos enterócitos, no caso, ele serve também como via de entrada ou via de saída para as glicoses. Também está presente na placenta. A função dele principal é a captação basal de glicose. GLUT2, importantíssimo. Células betas do pâncreas e do fígado. Ele serve como um sensor de glicose. É o GLUT2, ele o responsável pela secreção de insulina. Ele tem uma afinidade extremamente baixa pela glicose. Ou seja, esse GLUT2 ele só é ativado quando os seus níveis de glicose estão muito altos. Quando os seus níveis de glicose eles não estão tão altos, esses GLUT2 eles não são ativados. Quando, por exemplo, você está na hiperglicemia depois de comer, depois de uma refeição, esse GLUT2 ele é ativado, ele sensoriza essas células betas do pâncreas a liberar a insulina. Basicamente, esse GLUT2 que ele é o responsável pela sensorização da glicose e ele é o comandante da secreção de insulina. E o GLUT4, que eu também acho ele importante, porque ele é estimulado pela insulina. Ele é insulino dependente. Como assim? Geralmente, esses GLUTs, eles estão, quase todo o tempo, eles são canais abertos. Eles são portas abertas para a passagem de glicose. Mas o GLUT4, ele não é. Ele não é uma portinha aberta para passagem. O GLUT4, ele é quase como se fosse uma portinha que precisa de uma chave para ser aberta. Essa chave é a insulina. Agora imaginem uma pessoa com diabetes, onde a recepção de insulina, onde a produção de insulina, ela é deficitária. O que acontece com esse GLUT4? Não deixa a glicose entrar para dentro da célula. Então, o que acontece?
fica um excesso de glicose para fora da célula. Ou seja, basicamente esse GLUT4 e alguns outros glúteos, não é porque o GLUT4 ele é insulino dependente que os outros não serão afetados por uma má secreção de glicose. Não é exatamente isso. O GLUT4 e partes dos outros glúteos, eles basicamente são os grandes responsáveis por causar o grande prejuízo em pessoas com diabetes. Eu acho que ela pode cobrar uma questão assim, de correlações bioquímicas, assim, sobre o diabetes, de como é que por que o diabetes afeta as pessoas e quais são as consequências do diabetes. Basicamente isso. Alguma dúvida sobre essa parte aí dos glúteos e do diabetes? Ok, eu vou passar. E Raul, quando tu tava falando do GLUT4 e disse que só porque ele é insulino dependente, os outros não sofrem efeito da glicose. Os outros não sofrem efeito da glicose ou efeito da insulina? Desculpa, eu confundi, é insulina. Ah, tá. Não significa... assim, uma produção, uma recepção não ideal de insulina vai prejudicar o GLUT4. É óbvio, ele é insulino dependente. Mas não significa que não irá prejudicar esses outros glúteos. Irá prejudicar sim, mesmo eles não sendo insulino dependentes. Ainda não se sabe a razão por prejudicar todos esses outros glúteos, mas sabe-se que prejudica. Agora indo para o metabolismo das outras exos. Não ficou nenhuma dificuldade nessas primeiras partes, né? Agora a gente vai pro grosso, que é o metabolismo de verdade. A gente só tá começando. Sobre o metabolismo da frutose. A frutose, ela pode ser metabolizada no músculo ou no fígado. No músculo, ela vai literalmente sofrer quase a mesma coisa que lá na glicólise. Porque na glicólise a gente não tem a glicose, que vira glicose 6-fosfato, por meio da hexoquinase. Aqui é literalmente a mesma coisa, só que trocando os nomes. No músculo tem a frutose, mais o ATP. O ATP ele vai dar um grupinho fosfato para a frutose. A frutose vai virar frutose 6-fosfato e a gente vai gerar um ADP. Uma coisa muito importante sobre a hexoquinase é que a hexoquinase ela tem um Km maior com a frutose do que com a glicose. Ou seja, a hexoquinase ela não tem tanta afinidade com a frutose do que com a glicose. A hexoquinase ela gosta muito mais da glicose do que da frutose. Também tem a rota de metabolismo da frutose no fígado, que a frutose a gente vai ter um ATP e a frutose, o ATP vai doar um fosfato, só que ao invés de ser no carbono 6 da frutose, vai ser no carbono 1 e vai gerar frutose 1-fosfato, mais o ADP, né? Porque ele doou o grupinho fosfato para a frutose. Qual a diferença do metabolismo da frutose no músculo e no fígado? Basicamente, a posição em que o fosfato vai ser colocado. A hexoquinase, ela coloca no fosfato, no carbono 6 da frutose, até que significa exo 6. Então é só lembrar, frutose 6-fosfato. E a frutoquinase vai colocar o grupamento fosfato no carbono 1 da frutose. E, portanto, essa frutose ela não pode ir diretamente para a via glicolítica. Porque na via glicolítica a gente não tem frutose 1-fosfato, a gente tem frutose 6-fosfato e a gente tem frutose 1,6 bifosfato, mas a gente não tem frutose 1-fosfato. Ou seja, a gente vai ter que ter passos adicionais aqui no fígado. Aqui no metabolismo do fígado. Rapidão. Frutose 6-fosfato ou glicose 6-fosfato? Frutose. Ah, tá. A gente tem glicose 6-fosfato que ela vai ser transformada em frutose 6-fosfato. Não sei se vocês se lembram. Tá. Lembrei.
aqui no metabolismo do fígado, a gente vai ter a nossa queridíssima frutose 1-fosfato, que ela não pode ir direto para a via glicolítica, e por intermédio dessa nossa querida enzima, que tem um nome muito parecido com a enzima que faz quase a mesma coisa lá na glicólise, a aldolase, a gente vai ter a frutose 1-fosfato aldolase. O que a aldolase fazia lá na glicólise? Quebrava a frutose 1,6 bifosfato em duas. Vamos relembrar o que tem lá na glicólise? Bora. Frutose, ela tem 6 carbonos. 1,6 bifosfato, ou seja, 6 carbonos e 2 grupamentos fosfato. Lá na glicólise, ela ia ser quebrada em duas, né? Dois carboidratos com 3 carbonos e um grupamento fosfato, ou seja, bate a conta. Aqui, a gente tem um carboidrato com 6 carbonos e um grupamento fosfato, ou seja, não dá mais para dividir igualmente. Tem que fazer uma quebra desigual. O grupo fosfato, ele tem que ir para algum desses dois aqui, quando ela for quebrada ao meio. E no caso, ela vai para dihidroxicetona, por isso ela fica dihidroxicetona fosfato. E aqui, a parte de baixo, o gliceraldeído, que lá na glicólise iria ser o gliceraldeído 3-fosfato, aqui é só gliceraldeído. Ele não tem um grupamento fosfato, né? Ficou aqui para dihidroxicetona, não tá mais uma quebra igual. Agora, por intermédio da triose fosfato isomerase, o que é que vai fazer? Uma isomeria, nada mais. A triose fosfato isomerase, ela simplesmente vai virar o gliceraldeído 3-fosfato, literalmente, do mesmo jeito que acontece na glicólise. Isso aqui é um passo da glicólise no metabolismo da frutose. E lembra que aquele gliceraldeído, ele não tinha um grupamento fosfato? O que pode acontecer? Pode vir aqui a triose quinase e simplesmente doar um grupamento fosfato do ATP para o gliceraldeído, e ele acaba virando o gliceraldeído 3-fosfato. É basicamente alguns passos adicionais. Isso aqui, se vocês perceberem, isso aqui é uma glicólise um pouquinho diferenciada. Não tem muita dificuldade, não. Até os nomes das enzimas são quase iguais. Alguma dificuldade nessa parte do metabolismo da frutose? Vou supor que não. Tá. Metabolismo da galactose. A galactose e a glicose, elas são muito parecidas entre si. O que basicamente muda é a posição de um carbono quiral no carbono 4. Ou seja, a galactose, ela só vai se diferenciar um carboninho. Só um carboninho é que vai mudar tudo. Olha só, esse carboninho aqui. Então, por causa disso, a gente vai ter um metabolismo completamente diferente. No caso, primeiro passo, até como a gente viu até antes aqui, ó. Sempre vai acontecer a fosforilação para depois ir para a glicólise. Aqui, ó, na frutose, aconteceu a fosforilação e depois foi para a glicólise. Acontece a fosforilação, aí vai acontecer vários passos e depois vai para a glicólise. Basicamente, todos seguem o mesmo passo. No metabolismo da galactose, o que é que a gente vai ter? Se a gente vai ter que primeiro fosforilar a galactose, então a gente precisa da galactoquinase. É o padrão aqui, né? Que vocês já viram. Todas as enzimas que têm quinase, elas vão agir mandando um grupo fosfato do ATP para algum açúcar. Do mesmo jeito da hexoquinase, da frutoquinase, ou seja, nos passos iniciais de cada metabolismo de hexose, vocês sempre vão ter alguma quinase. A galactose, ela vai virar a galactose 1-fosfato por intermédio da galactoquinase e depois ela vai sofrer vários passos até virar a glicose 1-fosfato. Vamos ver cada um desses vários passos? Vamos. Então, bora lá. A gente tem a galactose, né? Virou a nossa galactose 1-fosfato por intermédio da galactoquinase.
Então, esses nomes, eles são complicadinhos. Os químicos, eles não gostam de facilitar a nossa vida, mas vamos tentar fazer isso. A gente tem aqui a UDP-glicose. Vocês não lembram do ATP? O que é o ATP? Adenosina trifosfato. Então, é uma adenina, mais uma ribose, mais 3 grupamentos fosfato. Ou seja, o que é isso? A UDP-glicose não é nada mais do que, ao invés de uma adenina, vai ser uma uracila. É a mesma do DNA. Ou seja, vai ser uma uracila uma uracila de fosfato, UDP. E o que é essa glicose? Não é nada mais que a uracila de fosfato ligada a uma glicose. Então, por intermédio da UDP, glicose, galactose, 1-fosfato, uridiltransferase, eu acho muito difícil dela cobrar esse nome, seria muita chatice para vocês. Meio que vai ocorrer uma troquinha. Não é que antes a gente tinha a UDP-glicose, que é o UDP ligado à glicose? Pois é. Agora a gente vai ter a UDP-galactose, que é literalmente a mesma coisa, só que ao invés da glicose, a gente vai ter a galactose ligada ao UDP. E o que é que vai acontecer? Antes a gente não tinha galactose 1-fosfato, aqui sai uma glicose 1-fosfato. Entenderam o que ocorreu aqui? Antes a gente tinha a galactose 1-fosfato, meio que a galactose doou esse grupamento fosfato para a glicose, enquanto a UDP-glicose, ela doou esse grupamento UDP para a galactose. Nada mais do que ocorreu que uma troquinha de grupamentos. A galactose deu o grupamento fosfato dela, a UDP-glicose deu o grupamento UDP dela. Não tem muita complicação a partir disso. A partir disso, ocorre a formação da UDP-galactose, que eu já disse. Ocorre uma reação de oxidação, ocorre a formação de um NADH, para logo ocorrer em seguida uma redução, no caso é uma reação de epimerização, até que nossa, ela resolveu até incluir o mecanismo, nossa, chatice. Vai ocorrer nada mais que uma isomerização, a reação de isomerização, onde a UDP-galactose ela vai sofrer uma isomerização nesse carbono aqui e vai virar uma UDP-glicose para voltar a fazer esse ciclo e virar a glicose 1-fosfato de novo. Essa nossa glicose 1-fosfato ela vai sofrer uma reação por meio da fosfoglicomutase e vai virar a glicose 6-fosfato, que já dá para ir para a glicólise. Alguma dúvida nisso? O metabolismo da galactose? Não? Ok. E agora o metabolismo da manose. Gente, facílima, graças a Deus. A manose é a primeira da glicose em C2. A manose, ela por meio da hexoquinase, que tem um KM maior para ela do que para a glicose, ou seja, ela não tem tanta afinidade com a manose do que com a glicose, no caso a hexoquinase. O maior KM dela é com a glicose. Ela sempre vai preferir mais a glicose. Ou, desculpa, o menor KM dela é com a glicose. O menor KM da hexoquinase é com a glicose, porque ela sempre vai ter a menor afinidade. Mesma coisa, a manose vira a manose 1-fosfato, a ATP vai doar o grupamento fosfato dele, a manose 1-fosfato vai virar a manose 6-fosfato, a frutose 6-fosfato, por meio da fosfomanose isomerase, que não é nada mais que uma reação simples de isomerização da manose, e a frutose 6-fosfato já dá para entrar lá na via glicolítica. Alguma dúvida sobre o metabolismo dessas hexoses? Não? Pode continuar. Ok, bora lá. Na via das pentoses fosfato. A via das pentoses fosfato, características importantes para saber sobre ela. Ocorre no citosol. Qualquer célula do corpo pode fazer essa via, mas ela ocorre principalmente
nos hepatócitos e nas células renais. É uma via alternativa da glicólise, que não tem como objetivo produzir ATP. Uma coisa muito importante, a via das pentoses fosfato, ela é uma via de oxidação da glicose. Porém, acima de tudo, ela é uma via de oxidação, só que ela não quer obter energia a partir dessa oxidação. Ou seja, a via das pentoses fosfato, nem sempre quando eu falo na oxidação da glicose, eu não estou falando de obter energia. Eu estou falando sobre eu produzir NADH ou NADPH. No caso, a via das pentoses fosfato, ela tem como objetivo produzir um NADPH. No caso, ela também serve para produzir a ribose 5-fosfato, que vai compor o RNA e a variação da ribose 5-fosfato, a desoxirribose, ela vai compor lá o DNA. A via das pentoses fosfato, no caso, o substrato inicial é a glicose 6-fosfato, ao invés da glicose, a nossa primeira reação vai ser com a glicose 6-fosfato, e ela utiliza a oxidação das pentoses para a obtenção de NADPH. O NADPH ele tem uma diferença fundamental do NADH. O NADH, basicamente, a niacina adenosina dinucleotídeo, deixa eu ver. Acho que é niacina adenina dinucleotídeo, se eu não estou enganado, mas eu acho que é isso. Ela basicamente tem essa estrutura. O NADPH, que é a niacina adenina dinucleotídeo fosfatada, a única diferença é que na ribose dela, que está ligada aqui à adenina, ela vai ter um grupamento fosfato a mais. Então, qual a diferença do NADH estruturalmente para o NADPH? É basicamente um grupamento fosfato na ribose ligada à adenina. O NADH e o NADPH, ele também tem uma diferença fundamental na função deles. O NADH, ele serve para produção de energia, ou seja, a gente consegue NADH a partir da glicólise, né? A glicólise, a função dela é o quê? Produzir energia. Ou seja, a gente obtém NADH a partir da glicólise. Enquanto o NADPH, ele é o inverso. O NADPH, ele serve para a gente fazer reações de biossíntese. Ele serve para a gente fazer reações do que a gente chama de anabolismo. Ou seja, se a gente tem uma glicose e a gente quer, por exemplo, transformar ela em um glicogênio, uma cadeia muito grande de glicoses, a gente usa o NADPH, que ele nada mais do que transfere os elétrons energéticos deles para reações de biossíntese. O NADH, os elétrons dele vai ser para produção de energia, enquanto para o NADPH é para reações de biossíntese. Em condições fisiológicas, a gente tem muito mais NAD+ do que NADH. A gente tem muito mais NAD+ do que NADH. Por quê? Porque os NADHs, eles têm sempre que estar prontos para receber elétrons. Os NADs, eles têm sempre que estar prontos para receber elétrons. Por isso a gente tem muito mais NAD+ do que NADH. Do jeito contrário, vai ser o NADPH. A gente sempre vai ter que ter o NADPH para doar elétrons para as biossínteses. Por isso a gente vai ter mais NADPH do que NADP+, que é a forma oxidada do NADPH. Uma coisa importante é que o fígado ele também pode usar NADPH para reações de hidroxilação envolvidas na desintoxicação e excreção de xenobióticos. Xenobióticos basicamente são os fármacos que a gente toma. Toda vez que a gente toma um fármaco, basicamente um remédio, sei lá, a primeira coisa que o nosso corpo vai querer fazer é, a qualquer custo, tirar aquela substância do nosso corpo, aquela substância meio que desconhecida do nosso corpo. Ou seja, o nosso fígado, ele tenta desintoxicar, ele tenta tirar aquela substância do nosso corpo por meio da formação, da hidroxilação, da colocação de radicais nos nossos
por meio da colocação de radicais nesses xenobióticos, desses substâncias desconhecidas, né? Uma coisa muito importante. O NiTPH, ele é importantíssimo nas reações de eliminações de radicais livres. O que é que são essas reações de eliminação de radicais livres? Basicamente, a gente tem uma coisa que, quando a gente termina de fazer a fosforilação oxidativa, a gente produz uma coisa chamada radical superóxido. Esse radical superóxido, ele é perigosíssimo, porque ele pode acabar causando a degradação do nosso DNA. Pode falar de novo, quem está com a mão levantada. Tá, eu já acho que tu ias comentar agora, né? Que eu queria saber como é que funcionava. Na verdade, primeiramente, o que significa esse GSH, GSSH, mas acho que tu vai comentar agora, né, mano? Basicamente, eu ia acabar de comentar isso. Putz, o GSH, calma aí, deixa eu lembrar. Tem algum nome? Putz. Gente, alguém consegue lembrar aí? Porque eu juro que eu esqueci o nome. Ele é um intermediário na eliminação de radicais livres. Putz, eu esqueci o nome, mas depois eu venho com a resposta. Tá, nesse caso eu só quero saber o seguinte: quando for esse GSH for converter em GSSH, ele vai fazer o NADPH liberar o NADP+, ou o NADP+ vai liberar o NADPH? Ó, primeiro, a gente vai ter... glutationa esse negócio aí do... Pronto. Glutationa, deixa eu lembrar. Glutationa sulfatada e glutationa não sulfatada. Eu acho que é isso. Não sei exatamente. Depois eu venho com a resposta. Eu não estudei antes disso. Eu tô falando só com o que eu sei desse assunto aqui. Tá? Eu sou burro. Depois eu pesquiso e dou uma resposta mais crível para vocês. Agora, falando sobre essa parte da eliminação de radicais livres. Eu já vou começar dizendo, o peróxido de hidrogênio, o H2O2, ele é um radical livre. Ele não pode ficar muito tempo na nossa corrente sanguínea, ele não pode ficar muito tempo nos nossos tecidos, nas nossas células, senão ele pode causar até dano celular grave para as nossas células. Então ele tem que ser eliminado de alguma forma. A gente vai ter que reduzir ele. Não lembra daquela regrinha de ouro que eu acho que eu ensinei para vocês? Que oxidar é perder hidrogênio ou ganhar oxigênio, e reduzir é ganhar hidrogênio ou perder oxigênio. Esse H2O2, ele vai perder um oxigênio, ou seja, ele vai ser reduzido. Ele vai ter que doar os elétrons dele, ele vai ser reduzido. Ele não vai ganhar elétrons, ele não vai ser oxidado. Eita. Amém. Tá passando para você? Eita. Pronto, continua. Pronto, tá aí. Travou. O que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o NADPH, que é nada mais que um doador de elétrons para biossíntese, mas a gente também vai ter o NADP+, que é nada mais do que um captador de elétrons. Ou seja, o que é que o NADP+ vai fazer? Ele vai pegar esses elétrons do H2O2 e ele vai pegar para ele. E esse NADP+, ele vai virar um NADPH, transformando esse H2O2 em H2O. E o que é que esse GSH e esse SH, que eu acho que é a glutationa?
nada mais do que ele é um intermediário. Ele não é nada mais do que um carinha que passa por esse. Como é que eu digo? Onde os elétrons passam por ele. Ele nada mais que é um intermediário. No caso, essa é a forma oxidada e, no caso, essa é a forma reduzida da glutationa. Ele não é nada mais do que um instrumento para o NAD pH, para o NADP+, ele pegar esses elétrons que vêm do H2O2. É só isso. Alguma dúvida aqui? Ok. Eu pensei que quem pegava o elétron era o GSSH. Não. O GSSH, ele é só um intermediário, ele é só um carinha que fica aí no meio. Ele pega elétron e ele dá elétron. Ele faz os dois. Mas ele não é nem quem começa a dar os elétrons e ele nem é quem termina de receber os elétrons. Ah, beleza. Tá. Ai, meu Deus. Agora sobre as vias das pentose fosfato. Bora lá. A via das pentose fosfato, ela vai ser dividida em 3 fases, na verdade. As reações oxidativas, as não oxidativas e e uma fase meio que intermediária lá, que é as reações de isomerização. Como eu já disse, o substrato inicial é a glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato, por intermédio do NADP+, essa glicose 6-fosfato ela vai ser oxidada e vai virar a 6-fosfogliconolactona. Toda vez que uma glicose ela é oxidada, ela vira uma lactona. Então, o que acontece? Ela vai perder 2 hidrogênios. Então, a gente tem o HCOH e a gente vai terminar só com CO. Primeira mudança. Isso vai ser operado pela enzima glicose 6-fosfato desidrogenase. Bem intuitivo até agora. A 6-fosfoglicono-delta-lactona, ela por meio da lactonase, ela vai ser hidratada. A partir dessa hidratação, ela vai virar o 6-fosfogliconato. Ou seja, a gente tem HCOH. A gente perdeu os hidrogênios. Ficou só CO. Agora a gente ganhou H2O. Então a gente ficou COO. Meio que esse COO menos, né? Esse menos aqui, em condição fisiológica, ele vai virar meio que um ácido, um açúcar ácido. Ele vai virar um ácido aldônico, o 6-fosfogliconato. A partir daí, o 6-fosfogliconato, ele vai sofrer uma outra reação de oxidação, doando novamente os seus elétrons para o NADPH. Só que aqui, além de uma oxidação, ela vai sofrer também uma descarboxilação. Essa descarboxilação ela é transformada em CO2. Ou seja, até caiu uma questão de prova assim. O que acontece com o carbono 1 do 6-fosfogliconato na via das pentose fosfato? Ele vira CO2. Isso tudo catalisado pela reação 6-fosfogliconato desidrogenase. É a mesma coisa, glicose 6-fosfato desidrogenase, 6-fosfogliconato desidrogenase. A única diferença é que aqui a gente tem a glicose 6-fosfato, aqui a gente tem o 6-fosfogliconato e uma descarboxilação extra. A partir daí, a gente tem a ribulose 5-fosfato, que é uma pentose, né? A gente perdeu um carbono, né? Que por meio da fosfopentose isomerase, ela vai virar uma ribose 5-fosfato. Alguma dúvida aí? Até essa ribose 5-fosfato, ela pode virar uma xilulose, uma zilulose. Mas tudo por intermédio da mesma enzima, fosfopentose isomerase.
E também, a fosfopentose isomerase, ela também pode gerar estilulose. Tá dizendo? Alguma dúvida aí? Nessa parte aí de reações oxidativas? E Raul, essa ribose 5-fosfato, ela também vai servir para fornecimento de energia? Não. Ela vai participar das reações não oxidativas, ou, se o nosso corpo precisar, ela vai para a síntese de ácidos nucleicos. Beleza, irmão. Então essas reações aí, elas só são para fins estruturais. A gente produz na de pHi, mas é para fim estrutural. Ok, agora a gente vai para as reações não oxidativas, que essas realmente elas são reações puramente estruturais. Agora eu quero que vocês mantenham na mente a contagem de carbonos. Aqui eu até falei para vocês, né? A ribulose 5-fosfato, ela pode virar a zilulose 5-fosfato por meio da ribulose 5-fosfato isomerase, epimerase. Agora eu quero que vocês mantenham a contagem de carbonos. Imagina que a gente já fez 2 reações oxidativas. Para ocorrer as reações não oxidativas, a gente tem que fazer as reações oxidativas 2 vezes. Ou seja, a gente precisa de 2 ribuloses ou de 2 ziluloses, ou a gente precisa de 1 ribulose e 1 zilulose para a gente fazer as reações não oxidativas. Ou seja, tem que acontecer as reações oxidativas 2 vezes para ocorrer uma não oxidativa. A gente vai ter a zilulose e a ribose. As 2 são pentoses, as 2 têm 5 carbonos. Vai ter essa nossa queridíssima aqui, a enzima que se chama transcetolase. E o que é que vai acontecer? Esses nossos 2 aqui, que tem 5 carbonos, essa cetolase, ela vai pegar 2 carbonos aqui e ela vai transferir para cá. Nada mais do que foi só uma mudança de lugar. E essa parte rosinha aqui vem para cá. Olha só, ela aqui. Parte rosinha vem para cá. E essa parte vem para cá. Nada mais do que foi uma troquinha de lugares. O que a transcetolase fez. Ela moveu 2 carbonos, gerando o gliceraldeído 3-fosfato, que tem 3 carbonos, e a cedoheptulose 7-fosfato, que tem 7 carbonos. Ou seja, a gente tinha 5 e 5, 10 carbonos, e a gente tem 3 e 7, ainda 10 carbonos. Vocês vão perceber que a gente não tem uma perda de carbonos nessas reações, diferente daquela outra. Aqui a gente tem a cedoheptulose e o gliceraldeído 3-fosfato. Por meio da transaldolase, a gente vai pegar 3 carbonos e fazer uma troquinha quase igual. A gente vai mandar essa parte rosinha para cá, parte rosinha, e a gente vai mandar essa parte aqui para cá. A gente vai gerar a eritrose 4-fosfato e a gente vai gerar a frutose 6-fosfato. Um com 4 carbonos e outro com 6 carbonos. 6 e 4, 10. Ou seja, a gente manteve sempre a contagem de 10 carbonos. Aqui, a frutose 6-fosfato, ela já pode ir lá para a glicólise, pode até fazer as reações que ela quer. Por isso que eu até disse, a ribose, ela não vai para geração de energia. Ela vai sofrer as reações não oxidativas e essas reações não oxidativas vai gerar a frutose que pode ir lá para a glicólise. Ou até essa frutose, ela pode sofrer uma isomerização, virar uma glicose 6-fosfato e voltar lá para a via das pentoses. Pode acontecer isso? Também, né? E a nossa eritrose 4-fosfato, ela pode se juntar com a zilulose 5-fosfato e por meio da transcetolase, de novo, pode acabar gerando o gliceraldeído 3-fosfato e a frutose 6-fosfato. Aqui, a zilulose 5-fosfato tem 5 carbonos, a eritrose tem 4, 5 mais 4, 9, e
aqui a gente vai gerar um com 3 carbonos e outro com 6 carbonos. No caso, 3 e 6. Coisas importantes para vocês se lembrarem. A transcetolase, ela sempre vai mudar 2 carbonos de posição, enquanto a transaldolase, ela vai mudar 3 carbonos de posição. E isso aqui é um macete até para vocês. A transcetolase, ela vai meio que sempre desorganizar, ela vai querer mudar muito a contagem de carbonos, ela sempre vai tentar distanciar a quantidade de carbono das duas. Enquanto a transaldolase, ela vai tentar organizar, ela vai tentar aproximar o número de glicoses de um e do outro. Alguma dúvida nessa parte aí de reações não oxidativas? Mas, Raul, volta lá rapidão, por favor. Oi. A transcetolase e a transaldolase, elas não fazem a reação de volta? Meu Deus, é verdade, elas podem fazer a reação de volta. Mas é que a gente geralmente enxerga as reações em um sentido. Mas era um macetinho. Não é que a enzima, ela realmente quer isso, mas se vocês imaginarem desse jeito, tem até... Eu imagino isso como um macetinho para vocês saberem cada uma. Mas não é a intenção da enzima de verdade. Por favor, nunca coloquem isso na prova. A gente só tem que relacionar transcetolase e transaldolase com o tipo de quebra que ela faz. Sim, a transcetolase, ela faz uma quebra de 2 carbonos, enquanto a transaldolase, ela faz uma quebra de 3 carbonos. Essa é a principal diferença entre elas. Beleza. E também as reações que elas fazem, né? Faltou alguma coisa, Agnes, que eu falei? Não. Tá. Gente, só um segundo que o meu celular tá descarregando. Eu vou ainda explicar aqui para vocês. Basicamente, eu só não vou poder mover o meu mouse na tela, né? Basicamente, a gente vai... vamos ver se vocês conseguem interpretar isso aí, né? Sem o auxílio do computador. Calma. Tô roubando aqui o carregador. Só um segundo. Tomara que eu não tenha acordado meu irmão. Amém. Eita. Pronto. Não pronto. Agora pronto. Tomara que eu não caia dessa ligação. Basicamente aqui tem todos os passos da via das pentoses fosfato, das reações não oxidativas, né? A gente vai ter aqui a ribose 5-fosfato e a zilulose 5-fosfato. A transcetolase transforma elas em septulose 7-fosfato, gliceraldeído 3-fosfato, tudo isso que vocês já viram, né? E também a eritrose, ela pode se juntar lá com a zilulose. No caso, se a gente quiser fazer essas vias das pentoses fosfato completas, essas reações não oxidativas completas, a gente vai ter que fazer 3 fases oxidativas para gerar tudo isso aqui. E como eu já disse, essa glicose 6-fosfato que foi... essa frutose 6-fosfato que foi gerada aqui no final da via das pentoses, ela pode sofrer a isomerização, virando glicose 6-fosfato, e se ela quiser, ela pode ir para a glicólise, ou ela pode retornar lá para o início das fases oxidativas da via das pentoses fosfato. Também pode ser gerada o gliceraldeído 3-fosfato, gliceraldeído 3-fosfato, vocês já sabem, né, que pode também ir lá para a glicólise, ou ela também pode fazer o caminho inverso e virar frutose 6-fosfato, virar glicose 6-fosfato, voltar lá para o início. Mas uma coisa importante que vocês vão ter que memorizar aqui. No final de cada fase oxidativa da via das pentoses fosfato, a gente vai ter 5 carbonos, 5 carbonos, 5 carbonos, 5 carbonos. E a gente
vai ter todas essas cadeias de reações aqui por um motivo. Se a gente for contar cada uma dessas reações, elas dão um número par. Como assim um número par? Elas dão um número muito fechadinho. Como assim? Sabe esse gliceraldeído 3-fosfato? Se ocorrer, ao invés de 3 fases não oxidativas, ocorrer 6 fases não oxidativas. Ou seja, a gente começa com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pentoses e a gente acaba gerando uma hexose, 2 hexoses, uma hexose aqui, 2 hexoses aqui. Os 2 gliceraldeídos 3-fosfato, eles podem se juntar para fazer 6, esses 2 gliceraldeídos 3-fosfatos, eles podem se juntar para fazer a frutose 6-fosfato, né, que pode fazer o caminho inverso, né, como eu já disse, e vai gerar uma terceira hexose, pode fazer uma quarta hexose. No caso, a quarta hexose é basicamente essa reação, só que meio que espelhada, né, porque eu disse 6 reações não oxidativas, basicamente essa parte aqui espelhada. Então a gente vai gerar uma quarta hexose, uma quinta hexose e uma quarta hexose e por último uma quinta hexose. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 5, 30 carbonos. No início a gente tem 30 carbonos e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 6, 30. Ou seja, a gente começa com 30 carbonos na via das pentoses fosfato e a gente termina com 30 carbonos na via das pentoses fosfato. Então, qual é o objetivo principal da via das pentoses fosfato? Oh, meu Deus, lá no final de tudo. Produzir NADPH por meio da transformação de 6 pentoses em 5 hexoses. Alguma dúvida nisso aqui? Porque isso aqui é complexinho de entender. Também minha didática foi um bicho. Mas alguma dúvida nisso? Não dá pra falar que, além do NADPH, ele produz a glicose também? Como objetivo? Dá produz glicose, mas o substrato inicial é glicose já. Ah, tá, verdade. Então o lance mesmo é o NADPH. E como é de praxe na regulação, né? A gente tem aqui a regulação pelo NADPH. O NADPH vai inibir basicamente as enzimas, principalmente da fase oxidativa da via das pentoses fosfato. Quando se tem excesso de NADPH, ocorre a inibição da via das pentoses fosfato. Do mesmo jeito, o NADP+, ele aumenta a via das pentoses fosfato. Ele excita esse ritmo da via das pentoses fosfato. Agora a gente vai para essa última parte, ao menos disso aqui, né? Que é sobre o metabolismo do glicogênio. O metabolismo do glicogênio, ele ocorre quando há um excesso de glicose no sangue e ela é convertida em glicogênio. O glicogênio é equivalente ao amido nas plantas. Ele é o polissacarídeo de armazenamento nos animais. Ele garante a manutenção da osmolaridade das células, tanto que em pessoas diabéticas, onde elas não têm um controle tão bom do metabolismo da glicose, elas têm muito problema renal, porque o glicogênio, que é nada mais que um monte de glicose junta, ela tem uma manutenção muito grande na osmolaridade celular, ou seja, isso vai gerar muito problema renal para a pessoa que tem problema na manutenção de glicogênio. A gente tem 2 tipos de glicogênio, o hepático, que equivale a 10% da massa do fígado. Ele tem a função de fornecer glicose para o sangue nos períodos de jejum, ou seja, quando você está dormindo, quando você não comeu por muito tempo e essas coisas, você
tá meio que obtendo energia a partir do glicogênio hepático. Ele dura até 24 horas, por isso ele é até uma reserva duradoura de glicose, porque normalmente a sua glicose ela acaba muito rápido. E ter 24 horas de glicose no seu corpo, para você já é coisa demais. 24 horas de glicose é muita coisa. A gente também tem o glicogênio muscular, que equivale a 2% da massa do músculo. Ele tem a função de fornecer a energia para os músculos esqueléticos. Ou seja, quando você está movimentando muito lá na academia, quando você está correndo, quando você está suando, essas coisas, você está obtendo energia a partir principalmente do glicogênio muscular, fazendo lá a glicólise, a fermentação lá nos seus músculos. Essa reserva é muito menor, ela dura só 1 hora, por isso que depois de muito rápido, de um tempo grande fazendo um esforço muscular intenso, você já começa a se cansar muito, por causa que o glicogênio muscular ele não dura muito, apesar de ele ser bastante abundante. O glicogênio também, uma curiosidade, ele é armazenado em grânulos citosólicos, então se vocês verem aqui nessa fotinha, vocês vão ver tipo como se fossem um monte de pontinhos pretos. Esses são os grânulos de glicogênio nos nossos hepatócitos. É interessante a gente saber. Ok. A gente tem as duas principais coisas que a gente precisa saber sobre o metabolismo do glicogênio. A gente tem a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e a glicogênese, que é a formação do glicogênio. Vou começar pela glicogenólise. A glicogenólise, ela tem 3 etapas meio que divididas. Já eu abordo cada uma delas. Ela é estimulada por níveis baixos de glicose, ou seja, quando o nosso corpo ele precisa de glicose, quais são as 2 principais coisas que ele faz? Glicogenólise e gliconeogênese. Ele quer glicose no nosso sangue, ou seja, ele vai começar a fazer a glicogenólise e a gliconeogênese, né, que vocês viram lá bem antes. A primeira coisa que vai acontecer com o glicogênio é a fosforólise. Na fosforólise, o que é que vai acontecer aqui? A extremidade não redutora do glicogênio. Gente, uma coisa importante, não é porque é a extremidade redutora, a extremidade pode ser oxidada, que a oxidação vai começar a partir dali. Inclusive, tinha até umas coisas dessas nessas provas dela de carboidratos, né? Que eu até ressaltei isso para vocês. A oxidação de uma molécula, ela pode começar pela extremidade não redutora dela. E também, coisa importante, a glicogenólise, ela sempre vai começar de uma extremidade não redutora do glicogênio. Toda vez. Ok? Ponto. Toda vez a fosforólise vai acontecer por uma extremidade não redutora. Ok. Qual é o primeiro passo da fosforólise? A gente vai pegar esse nosso resíduo de glicose, do glicogênio, e a gente nada mais do que vai pegar um fosfato inorgânico, um fosfato mesmo, e doar para a nossa glicose, formando glicose, um fosfato. Nada mais que vai ser só dado uma glicosezinha. Ok. E depois, o que é que acontece? Depois de dado esse nosso fosfato inorgânico, a nossa glicose, um fosfato, ela passa por uma fase de isomerização. Para ela entrar na glicólise, ela não pode ser glicose 1 fosfato, ela tem que ser glicose 6 fosfato. Ou seja, ela vai ter que mudar. Então, por meio da fosfoglicomutase, a glicose 1 fosfato vai virar glicose 6 fosfato. Como é que a fosfoglicomutase faz isso? A fosfoglicomutase, ela vai dar um fosfato dela aqui para o carbono 6 da glicose, e ela vai virar glicose 1,6 bifosfato. E a fosfoglicomutase, ao mesmo tempo, vai pegar esse fosfato que fica no carbono 1 e vai voltar para fazer esse processo de novo, só deixando a glicose 6 fosfato.
essa glicose 6-fosfato, ela já pode ir lá para glicólise, já pode fazer as suas reações. No caso, diferentemente aqui da glicólise, aqui a gente vai ter meio que uma economia no gasto de ATP. A gente não vai ter que... Lembra que nas primeiras fases da glicólise a gente não gasta 2 ATPs para depois ganhar 4 ATPs e a gente fica num saldo positivo de 2 ATPs? Aqui na glicogenólise, a gente meio que gasta um fosfato e a gente produz lá os 4. Ou seja, a gente fica num saldo positivo de 3 ATPs. A gente meio que sai no positivo, ao menos aqui. Depois dessa fase de isomerização, vem uma fase que é meio extra, que é a desamificação do glicogênio. A desamificação do glicogênio ela é feita pela... Cadê? Não, verdade. Ela é feita pela enzima desramificadora. Cadê? Atividade da transferase de enzima desramificadora. Tá, aqui não tem o nome, mas o nome da enzima que faz a desramificação é enzima desramificadora de glicogênio. Como é que ocorre a desramificação? A desramificação do glicogênio, ela sempre vai acontecer quando tem 4 resíduos de glicose alinhadinhos aqui. Depois que esses 4 resíduos de glicose estão aqui, o que é que vai acontecer? A glicogênio fosforilase, ela vai transferir esses 3 resíduos de glicogênio que sobraram para cá. Ela vai transferir para a cadeia principal. E depois, a enzima desramificadora do glicogênio, ela vai quebrar essa ligação alfa 6, deixando essa única glicose que sobra livre. E acaba virando um polímero não ramificado. Vai tirando uma ramificação, vai tirando outra, até o glicogênio ele ficar desramificado. Alguma dúvida nisso, gente? Nessa parte aqui? Acho que não. Eles já estão até cansados, gente. Eu vou tentar liberar vocês o mais rápido possível. Aqui foi a diferença que eu disse da glicose iniciada com glicose, da glicose iniciada com glicogênio. Aqui a gente tem um saldo de 3 ATPs, a gente tem um saldo a mais. E uma coisa importante da diferenciação da glicogenólise do glicogênio hepático para o muscular é que quando o hepático ele quer jogar glicose pro sangue, ou seja, essa glicose 6-fosfato, ela vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na gliconeogênese. Essa glicose 6-fosfato, ela vai perder esse grupamento fosfato dela e ela vai virar só glicose. Ou seja, a gente tem até um saldo menor de ATP do glicogênio hepático comparado ao muscular. Porque depois de virar glicose normal, ela vai sofrer outra reação só para virar glicose 6-fosfato de novo para entrar na glicólise. É meio bobo que isso acontece no fígado, porque ela literalmente perde esse grupamento 6-fosfato para ganhar de novo. Mas faz sentido, ao menos para os nossos tecidos, fazer isso, porque a glicose 6-fosfato ela não consegue entrar na nossa célula, mas a glicose consegue. Então parece não fazer sentido você transformar a glicose 6-fosfato em glicose para transformar em glicose 6-fosfato de novo, mas faz sentido porque a glicose 6-fosfato ela não entra na célula, mas a glicose sim. Cadeira, né? Aham. E aonde que acontece esse processo no fígado? Principalmente no fígado. No caso, como no músculo, a glicose do glicogênio ela vai ser usada por ele mesmo, então não precisa de ocorrer esse processo. O glicogênio já tá na célula. Não precisa ocorrer esse processo de tirar a glicose. A via glicolítica no fígado tem um saldo líquido de 2. Normal. Dá pra dizer isso. Dá pra dizer. Tem um saldo menor.
Até dá pra dizer. Tá. Eu já falei sobre isso. Na glicogênese, é o inverso da glicogenólise. Ela é estimulada por altos níveis de glicose, ela ocorre principalmente no citosol, a energia é fornecida por UDP-glicose, todas as células conseguem fazer, mas ela é mais prevalente no fígado e no músculo. Como eu já disse para vocês, a UDP-glicose não é nada mais do que a uracila de fosfato ligado a uma hexose, ou seja, a gente vai ter um açúcar fosfatado, sei lá, a glicose 6-fosfato, e a gente tem a ribose, a base, ou seja, essa base pode até ser um ATP, né? No caso, a base é a adenina, a ribose e os 3-fosfato. Mas vamos supor que isso aqui é o UTP, o uracila trisfosfato. A uracila trisfosfato, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer uma quebra daqui e esse açúcar fosfatado ele vai doar esse seu grupamento fosfato e vai ocorrer meio que a formação do açúcar difosfatado mais a ribose mais a base. E vai ocorrer a geração do pirofosfato, do que nada mais são 2 fosfatos inorgânicos livres. E aqui a estrutura da UDP-glicose. Aqui a hexose, aqui os 2 agrupamentos fosfato, aqui a nossa ribose e a uracila, a nossa base. A glicogênese, como é que ocorre a polimerização na glicogênese? Calma aí, eu esqueci de... Não. Eu não esqueci de mencionar. Como é que ocorre a polimerização na glicogênese? Na glicogênese, a gente vai ter a UDP-glicose fornecendo basicamente a glicose, basicamente a UDP, vai ser ela que vai colocar glicoses no glicogênio. Ela vai aumentar a quantidade de glicoses lá no glicogênio. E por meio da glicogênio sintase, a gente acaba aumentando esse tamanho. Então, o que é que vai acontecer? A UDP-glicose, ela vai sofrer uma clivagem. Vai sofrer uma clivagem e vai meio que só separar a glicose da UDP-glicose e vai gerar UDP livre e vai encaixar essa glicose no glicogênio. Muito simples essa parte da polimerização. Inclusive também na polimerização, sempre vai acontecer na extremidade não redutora do glicogênio e também é muito importante, com N resíduos N maior que 4. Por que N tem que ser maior que 4? Porque se N for menor que 4, o glicogênio ele já vai considerar isso aí como se fosse uma ramificação. Ou seja, ele vai já começar a usar outras enzimas para fazer isso, tá? No caso, a enzima ramificadora. Eita. Como eu disse, a polimerização ela sempre acontece na fase, na extremidade não redutora do glicogênio. Mas quando a gente só tem uma glicose, ela não vai estar na extremidade não redutora. Portanto, a UDP-glicose ela não participa da iniciação da glicogênese. Ela só participa do alongamento da cadeia, a UDP-glicose. Do início da glicogênese, quem é que vai participar? A gente vai ter... a UDP-glicose ela vai participar. Só que é de outra forma, perdão. Quem não vai participar... Meu Deus. Meu cérebro bugou. É a glicogênio sintase? É a glicogênio sintase. Balbuciou a minha cabeça. A UDP-glicose ela sempre vai fornecer glicose para o glicogênio. Mas a glicogênio sintase, ela nem sempre vai fornecer
ela nem sempre vai catalisar todas as reações da glicogênese, principalmente durante o início. Então, como é que a gente vai ter o início da nossa glicogênese? O início da glicogênese, primeira coisa que eu preciso apresentar para vocês é que o glicogênio ele está no meio protegido por uma proteína chamada glicogenina. A glicogenina ela vai iniciar esse processo. E a glicogenina ela vai estar presa à cadeia do glicogênio durante as primeiras fases das reações dele. Basicamente, a glicogenina, junto com a UDP-glicose, eles vão acabar se separando, a glicogenina e a UDP-glicose, o UDP e a glicose, eles vão acabar se separando, e a UDP-glicose, ela vai acabar se juntando com a glicogenina. A glicogenina, por sua vez, ela vai meio que ajudar essa glicose a se juntar com outras glicoses. Ela vai ficar junto às outras glicoses até mais ou menos, sei lá, os primeiros 30 resíduos, e do resto, o que é que vai acontecer? A glicogenina ela só vai ficar presa. Ou seja, a glicogenina ela ajuda nas primeiras etapas, e do resto das etapas, ela só fica presa ao glicogênio, meio que cobrindo sua parte, sua extremidade redutora. No caso, a glicogenina ela sempre vai ficar na extremidade redutora. A iniciação da glicogênese ela é catalisada pela enzima glicogênio. Meu Deus. Deixa eu até ler. Glicoaciltransferase e aqui é só a extensão da cadeia. Mas é importante saber sobre a glicoaciltransferase, se eu não me engano, até caiu uma questão sobre ela nas provas anteriores. Como eu já disse, esses processos se repetem desde o início e a glicogenina ela vai ajudando a glicose nesses processos iniciais da glicogênese. E ocorre também a ramificação. A ramificação é muito parecido com esse processo, com o processo até da desramificação, só que ao contrário. Então, na ramificação a gente vai ter basicamente 1, 2, 3, 4, 5, meu Deus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 resíduos, pode até também ser 6 resíduos de glicose. Quando o glicogênio ele começa a ter de 6 a 7 resíduos de glicose meio que enfileirados, no caso, contando com essas 3, são até 7, 8, 9, 10, 11 também, pode até ser 11 glicoses. Há a ação da enzima ramificadora, que vai pegar essa parte aqui, essa parte com 7 glicoses, e vai promover a formação de uma ligação alfa 6 com esses 3 resíduos de glicogênio. Então, como é que ocorre a ramificação do glicogênio? Por meio da enzima ramificadora de glicogênio, a cada 11 resíduos de glicogênio, com 7 resíduos na ramificação. Alguma dúvida aí? A glicogenina, é a glicogenina proteína, né? Aham. Ela não vai largar não, o glicogênio? Ela ajuda nas primeiras fases da glicogênese. Porém, depois desse processo se repetir várias vezes, 6 ou 7 vezes, se eu não me engano, a glicogenina ela só fica presa ao glicogênio. Ela não ajuda mais na glicogênese, ela só fica presa. Então o glicogênio, quando ele está pronto, armazenado, ele sempre vai estar associado a essa proteína. Sim. Beleza. Alguma dúvida na glicogênese?
Ok, eu vou continuar. Vou já liberar vocês, gente. A regulação do metabolismo do glicogênio vai ser feita principalmente pela fosforilase, pela glicogênio fosforilase. A glicogênio fosforilase, ela é mais ativa quando ela está na forma fosforilada dela, até o nome. Gente, fosforilase do glicogênio, ela faz a reação da glicogenólise, né? Então, a fosforilase, ela vai estar mais ativa quando ela tem esses radicais fosfato junto a elas. É até um macetinho para vocês saberem, né? Essa fosforilação da fosforilase, nossa, é muito fósforo, ela vai ser estimulada principalmente pelo glucagon e pela adrenalina, o glucagon no fígado e a adrenalina no músculo. O glucagon e a adrenalina, por que o glucagon? O glucagon ele vai ser liberado em períodos de jejum prolongado, que você está precisando de muita glicose. E a gente faz a glicogenólise quando a gente está precisando de glicose. Então, o glucagon, ele nada mais do que estimula a glicogênio fosforilase a fazer a glicogenólise e aumenta os níveis de glicose no nosso sangue. Portanto, a gente diz que o glucagon eles aumentam o nível de glicose no nosso sangue. A adrenalina, ela vai no músculo. Por que a adrenalina vai no músculo? Porque a gente vai... quando a gente está em alguma situação, luta ou fuga, em algum exercício, em alguma atividade muscular intensa, é liberada a adrenalina. Aumenta os níveis de cálcio no músculo, aumenta os níveis de AMP cíclico no músculo e acaba estimulando a glicogenólise. No caso, aqui está uma cascata de reações da liberação da adrenalina e do glucagon. Não é para vocês saberem isso, até porque vocês vão saber isso aqui melhor em fisiologia. Mas o importante é só saber que isso aqui serve para simplesmente a ação da adrenalina ou do glucagon fazerem mais efeito. Isso aqui é uma cascata de intensificação. É para a reação que a adrenalina ou o glucagon desencadeiam ser muito mais intensa. É só isso. É por isso que tem uma cascata de reação. Aqui a gente, por último, tem a regulação por meio da insulina. Já que o glucagon ele quer glicose no sangue, a insulina ela quer o contrário. Ela quer glicose fora do sangue. Ou seja, ela vai impedir a fosforilase A de fazer o seu trabalho. Ela vai impedir a glicogênio fosforilase de fazer o seu trabalho. Ou seja, ela vai desfosforilar a glicogênio fosforilase, tornando ela menos ativa, assim reduzindo a glicogenólise, assim reduzindo os níveis de glicose no nosso sangue. A insulina ela tem um efeito contrário no caso na glicogênio sintase. A glicogênio sintase é quem faz a reação ao contrário. A glicogênio sintase, ela que vai fazer a nossa reação de glicogênese e, portanto, a glicogênio sintase ela vai ficar mais ativa na presença de insulina, na presença de glicose, na presença de glicose 6-fosfato, literalmente o contrário. A glicogênio fosforilase ela ficava mais inativa na presença de insulina, enquanto a glicogênio sintase ela fica mais ativa na presença de insulina. E também é ao contrário a glicogênio sintase. A glicogênio sintase ela fica menos ativa quando ela está fosforilada. A glicogênio fosforilase ela fica mais ativa quando ela está fosforilada. E também, né, o glucagon ele vai impedir a ação da glicogênio sintase. Literalmente, só o contrário da glicogênio fosforilase, a glicogênio sintase. Gente, alguma dúvida nesse sarapatel aqui? Meu Deus. Agora vai ser pra fixar o... Alguém dúvidas? Alguém vivo?
Gente, eu nem sei se tem alguém vivo aqui, não. Vivo estamos, Raul. Cara, que é isso? Ainda bem que o Abner tá gravando, porque, meu Deus. Meu Deus. Era essa a quantidade de pessoas que eu esperava no início da monitoria. Gente, eu acho que eu não vou dar ciclo de Krebs hoje, eu vou fazer algo gravado amanhã de manhã, já que todos os slides estão feitos e tomara que a minha internet não caia de novo. Ou minha internet não, minha luz não caia de novo. Ficou alguma dúvida, eu acho? Manda Os uma que- cópia das dúvidas, manda o slide de Krebs logo. Calma aí, deixa eu ia passar isso aqui pra vocês, só que eu achava que eu ia conseguir explicar rápido isso e ficar claro ao mesmo tempo, mas não deu. Eu tenho que tirar muito tempo pra explicar isso. Deixa eu ver. Se eu consigo baixar isso aqui. Metabolismo é de boa, é legal, é divertido. É divertido. Calma, como é que eu baixo um design do Canvas que não é meu? Eu vou copiar. Eu consigo baixar um design que não é meu? Não sei. Tudo bem, gente. Eu acho que depois eu mando pra vocês se eu não conseguir aqui. Estão liberados. Eu acho que eu não vou dar mais coisa aqui, não. Eu não vou acabar com a cabeça de vocês mais, não. Podem dormir em paz. Ou não.